drop, bass that we drop, bass that we drop. Drop the boom, it ain't drop the boom, it ain't drop the boom, it ain't drop the boom, it ain't. Bass that we drop, bass that we drop, bass that we drop, bass that we drop. Drop the boom, it ain't drop the boom, it ain't drop the boom, it ain't drop the boom, it ain't. Vocês devem ter percebido aqui no canal que eu parei de fazer vlog há algum tempo. Na verdade, principalmente depois que a minha filha nasceu, depois que minha mulher ficou grávida e minha filha nasceu especialmente, eu optei por parar um pouco de fazer porque mostra muito a rotina, né? Um pouco invasivo. No início a gente até postava a minha filha no Instagram, mas aí eu resolvi apagar quase todos os posts e não postar mais, sabe? Sei lá, cara, vai saber se a criança vai querer, lá quando tiver noção de realidade, de quem ela é, aparecer no Instagram ou ter aparecido quando era jovem. É uma realidade nova que se impõe, né? A gente não tinha isso, porque não existia uma câmera de filmar na mão de todo mundo quando a gente era jovem, quando a gente era criança principalmente. Hoje qualquer celular é uma câmera, é um computador de edição e principalmente é um veículo de transmissão. Então sei lá como é que as crianças vão lidar com isso no futuro. Se bem que poderia ser simplesmente imposto que, bom, essa é a nova realidade e é assim que vai acontecer. Mas por via das dúvidas, eu optei por parar de filmar um pouco a rotina. Eu sei que vocês gostam, principalmente a galera que acompanha mais tempo aqui no canal. Até o editor que tá aí, o Matheus, falou que curte bastante, que a galera curtia muito os vlogs. Mas enfim, hoje eu vou tentar fazer aqui um vlogzinho mais do meu treino, tentar mostrar para vocês o que eu tenho feito de exercício físico. E espero que vocês gostem aí, sei lá, se vai ficar legal ou não. Porque não vai ter a parte da dieta, não vai ter a parte do dia a dia, vai ser mais do treino mesmo. Agora a gente tá indo pra academia, hoje eu vou treinar com o professor Gabriel. O professor Gabriel é um faixa preta, eu acho que ele tem uns 60 e poucos quilos. E eu gosto muito de treinar com ele, porque ele é leve e eu sou mais forte que ele. E mesmo assim, ele me destrói. Então é legal entender como que o sistema de alavanca, como que o sistema de usar a força do adversário ao seu favor, não ir contra a força do adversário, como que o sistema de desequilíbrio funciona no jiu-jitsu. E isso explica o porquê a gente apanha para um cara mais graduado, mesmo sendo mais forte, mais alto, mais pesado. Isso torna o esporte muito bonito. Então vamos ver se vocês vão acompanhar aí um pouco do nosso treino. A ideia é a gente fazer uma movimentação no início e talvez depois, se eu tiver energia, porque ele não cansa, né? E não sua, é o homem cactus. Mas se eu tiver energia e disposição, a gente talvez fazer um rolo um pouco mais forte. Para quem não sabe, eu comecei a fazer jiu-jitsu porque um dia eu tava no mercadinho de bairro aqui com a minha esposa e a minha filha recém-nascida. Acho que ela devia ter uns 20 dias. E tinha um maluco na rua, bêbado, aloprando, sabe? Gritando e, sei lá, jogando uns pedaços de madeira pro alto. Tava provavelmente muito drogado. E aí naquele momento eu tive um estalo na minha cabeça e eu pensei assim, e se esse cara... Eu tava com a minha filha, né, no carrinho. Eu pensei assim, e se esse cara partir pra cima de mim agora, nesse exato momento? E se ele simplesmente der na cabeça dele, porque ele tá totalmente fora de si, que eu sou uma ameaça e que o meu bebê é uma ameaça ou qualquer outra coisa assim, e ele partir pra cima. E ali eu percebi que eu não tinha recurso para lidar com essa situação. Eu não tinha estratégia para lidar com essa situação. Obviamente eu ia me defender. Talvez pegar algum objeto do meu lado que eu tivesse ao alcance e jogar nele, e, sei lá, partir e me jogar nele para proteger minha filha. Mas eu descobri que eu não tinha repertório. Seria uma ação pouco inteligente que eu faria. Seria uma ação muito instintiva. E aí eu fui pesquisar se o instinto na hora de uma briga é funcional para a gente conseguir resolver a situação. E eu descobri que não, que na verdade existem esportes que usam o teu instinto a favor dele, né? Então o adversário, se souber alguma coisa de luta, se não for um leigo como eu era, ele vai usar o instinto, o teu instinto a favor dele, e isso vai piorar bastante a sua situação, porque além de não saber o que você vai fazer, o instinto que você tem, que é a única coisa que você tem, vai ser usado contra você. Então você está em várias desvantagens. Opa, caiu aqui. Não que aquele sujeito fosse aquele sujeito que estava na rua lá fosse um cara
diplomado, versado em lutas, muito provavelmente não. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Eu queria adquirir algum repertório. Aí eu resolvi fazer uma aula experimental de jiu-jitsu e eu fazendo força para apoio. Eu não sou um cara destreinado. Bom, galera, esse que tá aí na imagem aparecendo para vocês é o professor Gabriel, que eu acabei de falar. Você tá com quantos quilos mesmo, senhor? Eu acho que agora tá com 69. 69. Por aí. Ah, não, mas tá pesado agora. Um pouquinho mais aqui. Tá bem pesado agora. Agora tá um pouquinho mais pesado. Esse é o professor Gabriel, o cara que, mesmo sendo mais forte, mais pesado, ele consegue ainda assim me dominar bastante na luta e a gente vai trocar uma ideia aqui com ele sobre alguns aspectos do jiu-jitsu. Como eu sou um cara muito mal preparado e faz tempo que eu não faço vlog, eu acabei não carregando o segundo microfone, então a gente vai ter que ir fazendo assim. Eu estava comentando com a galera aqui que eu comecei a fazer jiu-jitsu por conta de uma situação que ocorreu no mercado, que tinha um cara muito maluco na rua e eu tava com a minha filha. E eu pensei, pô, e se esse cara partir pra cima, o que eu vou fazer? Eu não tenho repertório pra lidar com isso. Aí eu fiz uma aula particular de jiu-jitsu e por mais que... Pô, eu nunca fui um cara com baixo condicionamento. Eu fazia triatlon e durante muito tempo eu fiz bastante musculação. Inclusive tem vídeos aqui no canal, se você voltar aí nas playlists, tem vídeo da minha preparação para triatlon e minha preparação para musculação, quando eu fiz bem focado. E aí eu vim aqui e descobri que eu apanhava por uma mulher faixa roxa que tem, sei lá, 15 quilos a menos que eu. Então tem todo um sistema de alavancas, né? Sim. Mas pra galera entender, eu sou faixa branca 4 graus, né? Como é que são os sistemas de faixa, pra quem nunca ouviu falar de jiu-jitsu aí? Então, para os adultos, a gente começa desde a faixa branca e aí a gente vai tendo as graduações e aí vai avançando. Aí tem a faixa branca, depois faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, preta. E aí depois a gente começa a ir para as faixas dos mestres, né? Que é a faixa coral, vermelha e preta, faixa vermelha e branca. E aí sim a faixa vermelha, que é do grão-mestre, a última faixa lá. O pessoal que já passou a vida inteira se dedicando ao jiu-jitsu. É mais ou menos uns... A primeira faixa coral é mais ou menos uns 30 anos de faixa preta. De faixa preta. Então, se, por exemplo, a pessoa começou com a sua idade já depois da fase adulta, ela leva ali em média, se ela treinar regularmente assim bem, ela vai levar uns 6 anos assim para chegar na faixa preta. E aí depois tem mais 31 para frente aí para chegar na faixa coral. E o que são esses esparadrapos? Então, os graus a gente tem mais ou menos como uma métrica para contar quanto tempo cada pessoa vai ficar na faixa. Então, o grau ele tem um tempo ali para cada, por exemplo, na faixa branca são mais curtos do tempo, né? Então, tem um grau, vai ser o primeiro mês de treino, o segundo também 2 meses, aí pro terceiro já são 4 meses, já aumenta 2 meses em relação aos outros. E aí do terceiro pro quarto grau aí já são 4 meses. Aí depois para a faixa azul são mais 4 meses, que dá um ano nesse período. Isso se a pessoa fizer... Exatamente, treinando mais regularmente assim durante esse período que ela está treinando. Não se atrasar. Não se atrasar, tem tudo. A gente tem todo um sistema de graduação para e a gente ir evoluindo ali junto com a pessoa. Exato. E você sempre foi um cara leve, né? Agora você tá com 69, 68, isso é um peso um pouco maior para você, né? Normalmente você fica com o que? É mais porque eu vou lutar daqui 2 semanas, não sei se uma semana ou outra, Floripa Open, e aí eu vou lutar na categoria de cima. Então aí exatamente. Eu também tava muito afim, aí provavelmente depois eu vou começar a fazer um trabalho só para lutar na categoria de 70. Aí e como é que é a vida de um cara que chega na faixa preta e durante todos esses anos aí de jiu-jitsu sempre lutou contra adversários mais pesados? Porque quando a gente entra no jiu-jitsu, a galera diz, a força não importa, o que importa é a técnica. Mas é complicado você... Mas não é tão bem por assim. Se o cara é muito forte, exatamente. Não é tão fácil. Não, né? A gente costuma brincar dizendo que a pessoa só não usa força quem não tem. Então, a força vai te ajudar, a técnica também vai te ajudar, então é uma combinação dos dois. E como é que você sobreviveu aí sempre com caras mais fortes? Eu acho que muito também por quanto tempo eu treinei, pelo jeito que eu treinei e por quem me ensinou a treinar. Até porque meu tio, quando começou a treinar comigo, começou a me treinar, ele também era um cara... Hoje, a gente for da mesma altura, sempre foi magrinho também. Eu sempre vi ele treinando com o pessoal mais pesado e passava o carro em todo mundo. E qual que é a sua estratégia durante a luta?
Quando é com pessoas mais pesadas? Eu sempre tento colocar o meu jogo em prática. Então eu vou puxar pra guarda pessoa independente do peso. A pessoa pode ter 60 quilos ou 150 quilos, eu vou fazer a mesma coisa porque é o que eu me sinto mais confortável. Eu penso que se eu lutar com um cara de 150 quilos e deixar ele me puxar pra guarda, a chance dele me raspar e depois eu ficar numa situação muito ruim é muito alta. Muito bom. Então eu tento não deixar com que a pessoa ela Impõe a situação. Exatamente. Massa. Mesmo que aconteça dela, sei lá, passar guarda ou algo do tipo, eu prefiro eu tentar fazer alguma coisa do que ela ter o controle ali de tudo e depois começar a dar errado. Legal. E pensar que ele tá rodando nos 20% da capacidade máxima dele. Você vê, a vida é difícil do cara. Pra galera entender, você comentou ali que você puxa pra guarda, né? O que é puxar pra guarda? Então, O que é uma guarda? Geralmente uma guarda, na luta, a luta começa em pé, igual no judô, o pessoal entende melhor. E aí quando alguém com as pegadas senta e a outra pessoa tá em pé, automaticamente quando você já senta, você já tá fazendo guarda. Entendi. Então tá com as pegadas, sentou ou puxou e fechou mesmo a perna no corpo das pessoas assim, já é considerado uma guarda, ou só simplesmente a pessoa tá sentada e a outra em pé ou de joelho, tanto faz. E passar a guarda é você passar a linha A linha das pernas e controlar a parte de cima do corpo da pessoa. Isso é passar a guarda. O pessoal que não tem muita noção, a gente costuma até falar pro pessoal que tá iniciando, passar a guarda, a pessoa vai achar que é passar a guarda, não entende. Então você fala assim, sai do meio das pernas da pessoa e tenta chegar do lado. Então eu acho que fica mais fácil do pessoal entender um pouco o que é uma passagem de guarda e o que é uma guarda. Se o Matheus colocar aí agora na edição o momento que você puxou pra guarda para eles entenderem, e aí eu tentei passar a guarda do professor, não é tão simples quando o cara é graduado, né? Porque sempre volta uma perna. Sim. Sempre volta uma perna. Sim. Esses são os famosos guardeiros. Isso. A gente trabalha muito a parte da retenção, né? Só que tem uma coisa que a gente fala no jiu-jitsu, né? Que não adianta nada a pessoa ser boa defendendo ali a passagem de guarda e não atacar. Chega no final da luta, a pessoa perde da mesma maneira. Então a gente tem que sempre fazer a retenção para não deixar a pessoa passar, mas buscando sempre os ataques ali, ou raspar, ou finalizar, enfim, sempre acaba nessa situação. Tem umas lutas hoje em dia que a gente vê nos campeonatos de jiu-jitsu que pro leigo parece estranho, né? Principalmente lutas de pessoas mais leves. Porque elas tendem a atacar muito o pé. Sim. E aí acaba não tendo a luta. Como no judô, por exemplo, tem aquelas quedas. Exatamente. Acho que é muito por causa disso que o judô é mais fácil de entender. Não acho que seja mais fácil de lutar, mas é mais fácil de entender porque, simples, a pessoa caiu de costas no chão, a outra derrubou, acabou a luta. No jiu-jitsu não. No jiu-jitsu a pessoa cai e continua, a não ser que ela seja finalizada. Então, acontece muito nas categorias mais leves, são sempre os dois puxando para a guarda ao mesmo tempo, buscando uma vantagem ou uma chave de pé ali para ganhar alguma coisa, ou finalizar uma vantagem, ou a pessoa obriga ela a girar para o lado de fora para ganhar 2 pontos. Então tem muito mais essa parte estratégica dessa luta, que para quem está começando a acompanhar é meio chato mesmo, mas o pessoal que entende, que assiste o jiu-jitsu mesmo, sabe que tudo faz parte de uma estratégia no modo geral para a pessoa tentar ganhar a luta. Ali todo mundo tentando ser campeão, o seu, né? Então tá dentro da regra, todo mundo usa a regra a seu favor. Muito bom. É justo, cara. As pernas ficam esmagando muito, não dá pra fugir o braço. Ali. Tentar tirar o cotovelo, sabe? E aí, do jeito que você tava fazendo, você vai esticando o teu próprio braço, entendeu? Eu nem faço nada. Tu começa a esticar o corpo assim, alongando ele pra trás, automaticamente o braço vai fazendo isso aqui. E aí fica ruim de defender. Tudo bem, agora nós vamos fazer um pouco mais forte aí.
Onde, velho? Eu tava cuidando do braço, cara. Juro, eu tava assim. Ele não vai, porque tu não tava com o braço enrolado no meu braço. Não. Tu foi vindo com as pernas primeiro. Foi. Essa foi a pegada de Kimura aqui. É, tu não me denunciou. Bom, galera, vocês viram aí a humilhação que foi essa aula. Mas é isso, uma pessoa que tá há anos estudando luta contra uma pessoa que estuda há bastante pouco tempo. É o óbvio, né? O óbvio aconteceu. Eu quero deixar claro nesse vídeo aqui, antes que exista algum tipo de interpretação equivocada, principalmente pro meu público, né, as pessoas que gostam de mim, eu sou totalmente avesso a qualquer tipo de violência. Inclusive eu tenho muita dificuldade assim de ver notícias de crime e essas notícias de que um bebê foi encontrado na lixeira ou qualquer outra coisa assim. Sou muito avesso a esse tipo de situação. Então é para deixar bastante claro que esse vídeo não é para incentivar, obviamente, ninguém a aprender a lutar para bater em algum mendigo que está drogado na frente de um supermercado, como foi o exemplo que eu dei. Mas sim, se você tiver algum interesse, assim como eu tinha, de ter repertório para lidar numa situação que você eventualmente possa se enfiar, já que a gente vive num dos países mais violentos do mundo. Eu sou totalmente avesso a situações que envolvem briga, inclusive no trânsito, a galera me fecha, e buzina, e xinga, e sei lá o que, e eu tô bem tranquilo, finjo que não é comigo, sou super tolerante com essas situações, porque eu sei que no outro lado, provavelmente tem um cara muito maluco, com uma cognição tímida, né, que é uma pessoa que não deixa a inteligência atrapalhar os seus comportamentos, e por essa razão eu prefiro ficar bastante distante desses tipos de situações para conseguir ter longevidade, né, com a minha filha e com qualquer outra coisa da minha vida que eu gosto de fazer. Mas se você tiver interesse, fica a dica aí de você fazer uma arte marcial, ou pelo menos experimentar, porque você vai ver o quão vulnerável você é. E não tem como explicar. Eu lembro que uma vez eu comentei que é muito difícil um leigo entender o que é correr 5 km em 18 minutos, como muitos correm, muitos atletas, né, de elite. E você precisa correr 5 km para você ter noção do que é correr 5 km em 20 minutos, que seja, 25 minutos. Você vai ver a distância que você tá de uma pessoa que corre 5 km em 18 minutos. Quanto mais uma maratona aí num pace de 13:10. Então a luta é a mesma coisa. Quando você se matricular numa aula experimental de jiu-jitsu, você vai descobrir como você é absolutamente vulnerável. E é interessante, é um aprendizado bem legal. Afinal de contas, é melhor você saber alguma coisa e não precisar do que precisar e não saber. Ou, se você estiver assistindo esse vídeo até agora, para eu saber que você está assistindo, deixa aqui nos comentários a seguinte frase: é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Deixe seu like aí se você gostou desse vídeo mini vlog, que assim eu volto e faço mais. Eu vou ver a porcentagem de like que tem por visualizações, e o jeito de você informar que você gostou é deixando um comentário e dando like. Valeu! Finalzinho do vídeo aqui, só para dar um recado para vocês que os suplementos que eu utilizo no meu treino é um sachê de eletrólitos da Liquids e um gel carboidrato da Probiótica. Você pode conseguir desconto na Liquids usando o cupom ESLEN e na Probiótica também utilizando o cupom ESLEN para você obter aí um desconto. Gel carboidrato, no caso a Probiótica você tem também whey protein ou, né, maltodextrina, outros tipos de carboidratos também, e na Liquids para você conseguir o seu eletrólito aí para o seu treino, para repor esse suor todo. Entra lá, usa o cupom ESLEN que você também me dá uma mão.